A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, amém? Vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus? Você acha que existe uma batalha do bem contra o mal? Você acha que existe uma luta de Deus contra o diabo? Será que o diabo está combatendo contra Deus? Ou contra a humanidade? O diabo ele investe contra a humanidade. Ele não tem como combater contra Deus, porque ele já está julgado por Deus. Ele já está condenado, ele já está sentenciado e derrotado por Deus. Agora o diabo ele combate, ele batalha contra a humanidade, contra nós. Por que ele faz isso? Ele não combate contra Deus, ele combate contra nós, para que a gente não dê ouvido à voz de Deus. O adversário de Satanás não é Deus, somos nós. Vamos ver o que diz aqui a carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Então a gente vê aqui que o diabo é nosso adversário. Ele é adversário da humanidade, ele é adversário do povo de Deus. Ele não é adversário, ele não está lutando contra Deus, ele está combatendo contra nós. Por quê? Porque ele sabe que não vence a Deus, ele já sabe que está derrotado, ele já sabe que não tem como ele combater contra Deus. Ele combate contra nós para quê? É aí que nós precisamos entender. O diabo combate contra a humanidade para tirar a humanidade da direção de Deus, porque ele sabe que se tirar você e eu da direção de Deus, nós estamos derrotados. O diabo sabe que não pode combater contra Deus, que ele já sabe o seu destino, o seu final, sua sentença, que o próprio Deus soberano, esse ser glorioso deu. Ele combate contra a humanidade, para que a humanidade não se submeta a Deus, para que também sejam derrotados como ele. Deu para entender aí? O combate de Satanás contra a humanidade é para que a humanidade não dê ouvido a Deus, para que ele possa vencer a humanidade, levando a humanidade para a derrota, aonde ele vai também no final de tudo. Então não há uma luta do diabo contra Deus. Deus está soberano lá nos céus, não tem ninguém além dele. Ele diz na sua palavra. Olha o que Deus diz na sua palavra lá em Isaías 14, 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Pois quem o invalidará? A sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar? Aquilo que Deus opera, operando Deus, quem pode impedir o operar de Deus? Então, eu quero dizer para você nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, a hora que você está assistindo este vídeo, ouvindo essa instrução da sua palavra, da palavra de Deus, a sua palavra que nos fortalece, por onde nós vencemos o diabo. Então eu quero que você entenda isso. Não há luta de Deus contra o diabo. O diabo está combatendo contra a humanidade, para tirar a humanidade da direção de Deus, para que ele possa derrotar a sua e a minha vida. Pois o diabo só tem poder para derrotar a vida da humanidade quando ele tira a humanidade da direção da palavra de Deus. Foi esse o princípio que ele usou para derrubar o homem da presença de Deus no princípio. Você conhece a história de Adão. Ele tirou Adão da palavra. Ele tirou Adão da direção da palavra de Deus. Fez Adão não dar ouvido à palavra de Deus e Adão buscar do seu jeito como ele achava que era o melhor, pensando que ia terminar bem. E aí ele levou a humanidade, através de Adão, para essa miséria espiritual. Mas Deus operando em favor da humanidade, ninguém pode operar, ninguém pode impedir o operar de Deus. O diabo sabendo que não pode impedir o operar de Deus, porque Deus diz na sua palavra, operando eu, quem impedirá? Então Deus operou um plano de salvação para resgatar a humanidade caída, para libertar o homem escravo agora do pecado, condenado, julgado por sua culpa. Escravo de Satanás, dominado pelo poder das trevas. E Deus agora opera um plano de salvação para resgatar essa criatura que ele criou com tanto amor e com um propósito. Os propósitos de Deus não são impedidos, ninguém pode frustrar a Deus.
Deus estabeleceu a criatura humana com um propósito, estabeleceu, criou e trouxe a existência neste mundo aqui com uma finalidade, um propósito. Mas o diabo, ele veio e derrubou o homem da presença de Deus. A comunhão, a vida com Deus, o homem perdeu. Aí você pode perguntar assim, irmão Wellington, e por quê? Se Deus não é poderoso, por que o diabo tirou o homem da presença dele? Eu te responderei com o que Paulo disse lá em Romanos 14:12. Cada um de nós dará conta de si a Deus. Quando Deus nos criou, Ele nos deu a liberdade de escolha, o poder para tomar decisão e escolher. Isso cabe a nós. E nós temos o direito, o dever de tomar essa decisão com sabedoria. Porque quem escolhe estar caminhando na vontade de Deus somos nós. Ou então, não caminhar na vontade de Deus. Agora, tem o seguinte. Eu posso escolher obedecer a Deus e posso escolher não obedecer a Deus. Agora, Deus, ele advertiu Adão. Quando disse, olha, de toda a árvore do fruto da ciência, né, da vida tu pode comer. Agora, do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, não comas. Porque se dela tu comeres, morrerás. Deus deu ao homem liberdade de escolha. Agora, advertiu o homem. Se ele obedecesse e seguisse na direção da palavra de Deus, ele estaria tendo a vida com Deus. Mas se ele desobedecesse e não seguisse a direção de Deus e seguisse por outra direção, porque o homem tinha essa liberdade, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Não tem esse nome na Bíblia, livre-arbítrio, mas tem o direito de escolha que a gente pode ver em toda a história da humanidade. Deus dá ao homem o direito de escolher se quer viver na direção dele ou não. Agora, por Deus dar o direito ao homem de escolher o caminho que ele quer seguir, Deus mostra as consequências. Deus diz, escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Esse que está diante da humanidade, o caminho da morte, pela qual a humanidade entrou, e o caminho da vida. O caminho da morte é o caminho da desobediência. O caminho da vida é o caminho da obediência. Obediência à palavra de Deus. E o diabo, sabendo disso, o que é que ele faz? Ele investe contra a humanidade, não contra Deus. Porque Deus operou um plano de salvação para salvar a humanidade e ninguém pôde impedir esse plano de ser executado. O diabo tentou, trabalhou, mas não conseguiu. Ninguém consegue impedir os propósitos de Deus. Como o diabo sabe que não pode impedir de Deus revelar o seu plano de salvação para a humanidade, o que é que ele faz? Ele agora trabalha no homem para fazer o homem rejeitar esta tão grande salvação que Deus oferece gratuitamente à humanidade. Com uma condição, crer em Jesus, o seu Filho, o Messias, o enviado, o ungido, o Salvador, que ele enviou, para que todo que crê em Jesus seja salvo. O que é que o diabo faz? O diabo investe agora na vida do homem, tirando a verdade, a palavra do coração do homem, não deixando o homem crer na verdade de Deus, na palavra de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus. Então Jesus disse isso lá em Lucas 8:12, que o diabo tira a palavra do coração do homem para que o homem não se salve crendo, porque o diabo sabe que se o homem não der ouvido à palavra de Deus, o homem continua condenado, julgado e caminhando para a miséria, a derrota e o inferno, onde está determinado para todos aqueles que não crerem em Jesus. Pois Jesus disse isso lá em Mateus 25:41. Jesus disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E o diabo, sabendo que se o homem não der ouvido à palavra de Deus, o homem está destinado para lá também, porque o homem seguiu a direção da rebeldia, rebelião e desobediência ao seu Criador, como Satanás. E o homem vai sofrer a mesma punição, só que para o homem Deus deu uma oportunidade de salvação. Deus operou um plano de salvação para o homem. É aí que o diabo entra combatendo contra o homem, para o homem não aceitar, não entender, não compreender, não querer, desprezar este plano de salvação. É por isso que é uma investida tão grande de Satanás na vida da humanidade, para a humanidade não dar ouvido à palavra, não crer naquele que a palavra nos revela, nos mostra e nos direciona, que é Jesus. É por isso que o diabo levanta tanta situação de Deus, tanta doutrina, tanto ensinamento, que tudo leva o homem a negar a Cristo, porque o propósito do diabo é tirar o homem da direção de Cristo, é fazer o homem não ir a Cristo, porque se o homem for a Cristo, o homem é liberto. Por isso que o diabo coloca outros mediadores, intercessores, bota santo, bota religião, bota igreja, bota ritual, bota objeto, bota superstição para o povo crer.
para que o povo não creia em Jesus. Então não há uma briga de Deus com o diabo, do bem contra o mal. O que há é o diabo investindo, combatendo contra a humanidade, porque o adversário da humanidade é o diabo. Deus não tem adversários. Agora Deus intervém ao nosso favor contra o diabo quando a gente se submete à palavra dele. Aí sim Deus trabalha em nosso favor contra a cilada do diabo em nossas vidas. Mas não há combate do diabo contra Deus, porque o diabo já está derrotado, vencido, julgado, condenado. E o diabo atua ainda neste mundo com a permissão de Deus, para que o homem use o seu livre-arbítrio. Por isso que Deus permitiu o diabo tentar o homem. Porque o homem foi avisado, instruído, orientado por Deus. Para o homem provar a sua fidelidade e obediência à palavra de Deus, foi preciso Deus permitir que Satanás viesse tentar o homem. Para o homem tomar a decisão se ia obedecer a Deus ou se ia desobedecer a Deus, dando ouvido à voz do diabo. É o que muita gente tem feito hoje, dando ouvido à voz do diabo. Só que essa voz do diabo vem até as pessoas como se fosse a voz de Deus. Mas só que não é a voz de Deus. Toda voz que vem contrariando a sã doutrina de Cristo, toda voz que não condiz com a doutrina da palavra de Deus, toda voz que não lhe conduz na palavra de Deus, é a voz do diabo, para tirar você da palavra de Deus. E o diabo vai usar a palavra. O diabo vai usar a palavra. Isso prova biblicamente, ele usou a palavra contra Jesus, mas Jesus também usou a palavra como um homem ali. Jesus venceu a tentação do diabo. Jesus venceu o diabo com a palavra de Deus. Jesus conhecia quando Satanás disse, está escrito. Jesus também dizia, mas também está escrito. É preciso conhecer a palavra, porque o diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O diabo conhece a história da humanidade, do princípio até o tempo que ela vinha a existir. Porque o diabo é um ser atemporal. Ele existe antes que a gente nascesse. Ele existe do princípio. Ele vem trabalhando contra a humanidade na história em séculos e séculos. O fim dele vai ser no dia do juízo, que Deus vai lançar ele no lago de fogo e enxofre, e todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida também será lançado nesse local de punição, de ira, de castigo eterno de Deus. E quem é aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida? Que livro da vida é esse que precisamos escrever o nosso nome lá? Isso não está falando de um livro literal. Quando a Bíblia fala de árvore da vida, o pão da vida, quando a Bíblia fala de livro da vida, isso se refere a Jesus. Em relação à vida, Jesus é a vida de Deus para a humanidade. Jesus é a vida eterna. Escrito o nome no livro da vida é estar em Cristo para participar e ter direito a esta vida. Deus não vai lá perguntar, deixa eu ver se seu nome está aqui. Todos que estão em Cristo já estão determinados para a salvação, se perseverar nele até o fim. Porque o homem, ele pode se desviar, porque se não pudesse, o diabo não tentava. Sabe por que o diabo tenta a gente? Porque ele sabe que a gente pode abrir mão do caminho do Senhor. Ele tem conseguido levado muitos a abrir mão do caminho do Senhor. Começaram até bem, caminharam até bem, foram um bom tempo até bem, mas depois lá na frente Satanás conseguiu desviar, apostatando esse cristão da fé, tirando ele da direção de Deus, levando ele a seguir doutrina de demônios. É o que muitos têm vivido aí hoje. Começaram até bem, mas hoje estão vivendo doutrina de demônios, ensinando doutrina de demônios, pregando doutrina de demônios em nome de Deus, dizendo que é servo de Deus. Então, escuta uma coisa. Não há luta de Deus contra o diabo. A luta que é do diabo contra a nossa vida para nos derrotar, nos tirar do caminho da salvação. Porque Deus operou a salvação para o homem, ninguém poderia impedir. Não havia ninguém que impedisse essa vontade de Deus. Operando Deus, quem impedirá? Deus operou a salvação para a humanidade, abrindo a porta, dando-lhe o caminho, oferecendo-lhe o seu perdão, dando-lhe essa tão grande oportunidade. Através de Jesus Cristo, pois Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a salvação, Ele é a vida. Jesus, não tem o que olhar, não tem o que fazer. Fé em Deus não é através de objeto, de coisa, de locais, de instituição. Fé em Deus é através de Jesus, a sua palavra. Todo meio que Deus quer que nós recebamos, vivamos e sigamos para chegar a Ele em comunhão é Cristo.
O diabo, sabendo que não pode impedir o plano de Deus de salvação, que não pôde, né? Que Deus revelou, manifestou há mais de 2000 anos atrás. Esse plano de salvação de Deus foi manifestado. Nem o diabo sabia como ia ser, mas ali Deus manifestou ali, quando a gente vê lá em João capítulo 3, versículo 16, Jesus revelando ali o amor de Deus para salvar a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ali foi manifestado a graça de Deus, trazendo salvação, oferecendo a salvação a todos os homens. Essa salvação não é por meio de obra, de prática, disso, daquilo outro. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé mediante em Cristo Jesus. Essa fé não vem de vós. Para você ter fé em Cristo, você precisa que Deus trabalhe no seu coração para lhe conduzir a Cristo. Porque Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Porque se for pelo diabo, ninguém vai a Cristo. Se for pelo homem mesmo, ele não vai a Cristo, porque Cristo é o caminho estreito, mas só que Deus trabalha em nosso coração, convencendo-nos da justiça, do pecado e do juízo através do Espírito Santo. Há uma coisa, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mostrando Cristo nosso Salvador, nos levando a Cristo. Agora, Ele não converte, somos nós que temos que crer e se converter. Deus trabalha no coração da humanidade mostrando Cristo, anunciando a sua salvação. E o Espírito Santo é quem nos dá essa realidade. Ele convence, mas não converte. Então o diabo, sabendo disso, o diabo trabalha no coração da humanidade, tirando ela da palavra de Deus. Gente, quantos ensinos em nome de Deus o diabo tem levantado? Tudo no propósito de desviar o povo da palavra. Aí levanta homens com doutrina, levanta homens com ideologia, levanta religião A, B, C, D, F, G, H, levanta tantos conceitos de Deus, de vida eterna, de pecado, de perdão de pecado, de purificação. A gente está vendo aí vários conceitos em relação à vida do homem com Deus. Vários conceitos o diabo tem criado em relação do homem encontrar justificação do seu pecado, remissão de sua culpa, comunhão com Deus, santificação. Enquanto a palavra de Deus mostra que tudo isso é através de Cristo. E o diabo tem criado vários meios para tirar você, a mim e toda a humanidade do caminho da salvação que Deus abriu e nos chama e nos convida a entrar e andar por ele. Entrar pela porta da salvação e andar pelo caminho que nos conduz a essa salvação. Porque tem muitos que entram pela porta e passam a andar no caminho, mas no meio volta, não vai até o fim. Esse caminho tem um final. Temos que entrar pela porta, creio em Jesus, agora temos que andar pelo caminho, que é guardando a sua palavra, praticando, renunciando, submetendo à vontade de Deus, negando a nossa, para andar nesse caminho, por isso que é estreito. O caminho é perseverar na sã doutrina de Cristo, é perseverar na vontade do Senhor, até o fim, enquanto aqui estivermos, enquanto não fomos arrebatados, ou então enquanto não morrer, com a morte física. E o diabo, sabendo disso, por isso que Jesus disse, vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos numa natureza corrompida, sujeita ao pecado ainda. Se a gente se deixar levar pela emoção dessa natureza pecaminosa, a gente se deixa levar e sai da vontade de Deus. Por isso que temos que viver em espírito. Viver em espírito é viver consciente, lúcido, sóbrio, com entendimento, sabedoria e inteligência na palavra de Deus, guardando os conceitos, os princípios de Deus, tudo que Deus estabelece. Quando o desejo da carne vier, querendo nos levar a viver, inclinar-se por o pecado, por quê? Quem segue a carne se inclina para o mal, para o pecado. E quem anda pelo Espírito, pela palavra, para a vida eterna. E a gente tem que estar pronto a andar pela palavra. Não é na emoção, não é no sentir, não é no se arrepiar, é pela palavra, com entendimento. Andar em Espírito é isso. E o diabo, sabendo disso, ele trabalha para tirar o homem da palavra. Ele cria muitas fantasias no homem. Por isso que o apóstolo Paulo orientou muitos irmãos sobre vento de doutrina, doutrina de heresia, evangelho anátema, doutrina de demônios e tantas coisas, de homens mentirosos que se transfiguram em homem de Deus, mas é ministro de Satanás, levando o ensino maldito para o povo em nome de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Não há luta de Deus com o diabo. O diabo é o nosso adversário, não o de Deus. E Deus trabalha em nosso favor para nos ajudar a vencer diante das situações que o diabo vem contra nós, vencer as investidas do diabo, as setas do diabo. Deus trabalha em nosso favor, nos ajudando para resistir o mal.
suportar as adversidades, com o poder dele em nossas vidas, através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que está em nós. Todo o que crê em Jesus tem o Espírito Santo de Deus, que é a presença viva de Deus em nós, nos conduzindo, nos guiando, nos dando força, capacitando com os seus dons, com os seus frutos em nossas vidas, para viver a natureza de Cristo. Essa é a natureza perfeita que nós devemos absorver em nossa vida, em nosso caráter interior. É a natureza de Cristo, o comportamento, o caráter de Cristo, a fé de Cristo, as atitudes de Cristo. Nós temos que buscar deixar o Espírito Santo trabalhar isso em nós e moldar em nós, para que cheguemos à estatura perfeita de Cristo. Amém, irmãos? Lute pela fé. Combata o bom combate da fé. O diabo é o vosso adversário. Está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar você da direção, da vontade, da comunhão com Deus. E para você ser sábio, lúcido e sóbrio, vigie e analise a palavra. Vença com a palavra. Sem a palavra, ninguém pode vencer esse adversário tão sagaz, terrível e tão forte, que é o diabo. E ele tem uma vantagem contra nós, que ele age no oculto. Ele age no subliminar, que a gente não percebe. É preciso estar vigiando. Vigiar está com a nossa mente voltada para a palavra, para julgar tudo o que acontece pela palavra. Porque senão, o nosso adversário, o diabo, nos traga. Ele tem tragado muitos da presença de Deus, tirado muitos da comunhão com Deus. Porque Deus permite, porque o homem tem a liberdade de escolher. Por isso que Deus nos manda vigiar, perseverar e escolher o caminho e a quem nós vamos se submeter. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Depois ele volta a tentar novamente, mas você vai resistindo, e ele vai, depois vem, e você vai resistindo, até o dia que você aqui estiver. Resista ao diabo, seja fiel até a morte. Não negue o nome do Senhor Jesus e guarde a palavra dele, porque a porta do céu estará aberta e você estará caminhando para ela, para desfrutar da vida eterna. Amém? Vou deixar esse conselho aqui para encerrar, que Paulo deu aos Efésios. Lá na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Guarda esse conselho. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui está a força do poder do Senhor. A palavra que tudo criou, que tudo fez pelo poder da sua palavra. Como está lá em Hebreus 1:3. Esse é o poder da força do Senhor. É a palavra dele. Quando ele faz, tudo se cumpre. Tudo se submete. Que você nesta noite seja prudente, vigie, pois o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está sondando você e a mim, esperando a oportunidade, esperando o momento, a situação, para trabalhar na sua mente, para desviar você, no seu entendimento, tirar você da palavra, da direção de Cristo, de Deus. Cuidado, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. O diabo, ele envia vários, até pessoas do próprio meio. Lembra que o diabo tentou Jesus usando Pedro, para Jesus sair da direção da vontade do Pai? Mas Jesus vigiou. Cuidado. A luta do diabo é contra a nossa vida, não é contra Deus. Deus é soberano. Além dele não há ninguém. Não há quem se levante contra Deus e fique de pé. Não há quem possa ter vitória, ou nem quem possa pensar em ter vitória diante de Deus. Agora, contra a nossa vida, a gente pode ser derrotado. O diabo pode ter vitória contra a nossa vida se a gente não estiver dentro da vontade de Deus. Porque por isso que a Bíblia diz: mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Que você esteja em Cristo, e aí você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E o diabo, ele já está derrotado e não conseguirá nos derrotar se a gente estiver permanecendo fiel em Cristo, porque tudo nele nós podemos, porque é ele quem nos fortalece. Fica essa orientação, essa mensagem, essa instrução do seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, para vos advertir, iluminar e esclarecer e vos dar entendimento para a defesa da fé em nome de Jesus.